Olá, boa tarde a todos. Vamos então dar início a mais um webinar do Serviço de Ortopedia. Hoje será dedicado à dor na anca e será organizado e será coordenado pelo Dr. Miguel Lopes, com a colaboração da fisiatria, da radiologia. Portanto, mais uma vez teremos aqui uma abordagem multidisciplinar a um problema ortopédico. Espero que gostem, que participem e que possamos todos aprender mais um pouco. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, bem-vindos a este webinar sobre dor na anca. Eu chamo-me Miguel Lopes, sou médico especialista em ortopedia e traumatologia, com diferenciação em tratamento e diagnóstico de patologia da anca, e pratico a minha atividade no Grupo Trofa, nomeadamente no Hospital Trofa Central, também conhecido como o Hospital do Senhor de Bonfim, no Hospital Trofa Braga Sul e em Barcelos. Então, o tema hoje é dor na anca, quais as suas causas, quando devemos procurar um ortopedista e quais as opções de tratamento para este sintoma e para a patologia que eventualmente possa estar subjacente a esta dor. A unidade de patologia da anca do Hospital de Trofa Central é constituída por mim, Dr. Miguel Lopes, e pelo Dr. Roberto Couto. Fazemos muitas vezes o diagnóstico e a discussão dos casos e também colaboramos para o tratamento dos mesmos. Então, a dor na anca é uma queixa muito comum e convém desmistificar as suas causas. E ela pode-se dever, de facto, a patologia relacionada com a anca, seja ela intra-articular, ou seja, dentro da articulação, ou das estruturas envolventes da articulação, ou seja, patologia extra-articular, mais frequentemente relacionada com músculos, tendões e com fascia. Também existem outras patologias não tão relacionadas com a ortopedia que podem ser causa de dor referida na anca, como a patologia da coluna lombar, que se pode manifestar por dor na região inguinal e da anca. O caso das hérnias inguinais, que quando sintomáticas também se podem manifestar como dor na anca, e mesmo patologia urogenital. E é muito importante termos em consideração estes factos, porque temos sempre de ter em conta e temos de fazer um bom diagnóstico do doente e ter a certeza de facto que as queixas do doente vêm da articulação da anca ou das estruturas à volta da articulação e não são causadas por patologia noutra zona. Isto é muito importante de diferenciar e de identificar na consulta. A localização precisa da dor pode nos dar pistas muito valiosas sobre a sua causa, nomeadamente distinguir se a dor é uma dor profunda, se é uma dor mais superficial ou lateral. Dor mais profunda e na região da virilha normalmente é mais causada por patologia intra-articular. A dor lateral na parte da coxa ou na nádega podem ser mais frequentemente causadas por patologia extra-articular, nomeadamente músculos e tendões. Muito importante também ter em conta que, por vezes, patologia da anca pode dar uma dor referida ao joelho. É muito típico de doentes com artroses avançadas ou patologia intra-articular da anca referirem dor na região interna do joelho e também é uma situação que devemos estar particularmente atentos. As causas de dor na anca, podemos dividi-las em causas traumatológicas, depois que resultam de quedas ou de acidentes de viação, patologia articular, ou seja, patologia dentro da articulação, e aqui temos a coxartrose, ou seja, a artrose da anca, pode ser primária, resultante do processo degenerativo da articulação e do desgaste que surge com a idade, ou pode ser secundário. E o secundário pode ser secundário a outras causas, como o conflito femoroacetabular, lesões de estruturas da anca, como um labrum, displasia, que são sequelas de patologia do desenvolvimento da anca, presentes desde a infância, ou necrose vascular. As patologias extra-articulares podem ser causadas por bursite trocantérico, uma inflamação da bursa no grande trocânter, que muitas vezes se manifesta por dor lateral, por tendinites ou tendinopatia dos músculos que se inserem à volta da anca, e depois por outros tipos de conflitos, como extra-articulares, compressões neurológicas, como o síndrome de piriforme, a hemorragia parestésica, que são basicamente compressões dos nervos que existem em torno da anca e que também podem ser sintomáticos. Depois temos as ancas de ressalto, que normalmente são os doentes que podem sentir um estalido ou um clique, pode ser na parte interna ou externa da anca.
E então, posto isto, quando estamos perante uma dor na anca, o que é que devemos fazer? Inicialmente, medidas de autocuidado podem ser suficientes, como o descanso, evitar flexões repetidas e exageradas sobre a articulação, evitar também a sobrecarga mecânica durante algum período, e nos casos mais da dor lateral, evitar dormir sobre um lado afetado e evitar os mecanismos que aumentam de facto a dor. Podemos fazer um curto período de analgésicos ou anti-inflamatórios, nomeadamente os de venda livre, caso não haja nenhuma alergia ou contraindicação para tal, durante 3 a 5 dias, habitualmente. Aplicar gelo local, mais nas situações traumáticas e agudas, ou eventualmente o calor, se estivermos perante as situações mais relacionadas com a patologia de origem muscular ou da banda iliotibial, de forma a preparar músculos para exercícios de alongamento, que muitas vezes são necessários para o tratamento destas patologias. E, então, se os cuidados de autocuidado não ajudarem, aí sim devemos procurar a ajuda de um ortopedista para nos ajudar a perceber qual será a causa da nossa dor. E então, as situações em que não devemos esperar este tempo e devemos ir imediatamente a um ortopedista e procurar a ajuda de um médico. Quando temos uma dor na anca associada a mal-estar geral, a febre, calor, rubor ou tumefação na articulação, isto podem ser sinais de alarme de uma infecção na articulação e é uma situação urgente que precisa de ser rapidamente diagnosticada e tratada de forma a evitar danos irreversíveis sobre a mesma. E quando temos uma dor na anca causada por traumatismo, ou seja, a situação em que temos uma queda, tivemos um acidente e então temos incapacidade de tolerar carga sobre o membro, ou seja, não conseguimos apoiar o peso do corpo sobre o membro, se estivermos perante uma deformidade, isso é óbvio, incapacidade de mobilização da anca ou da perna, uma dor intensa que não cede a analgésicos nem ao repouso, ou se tivermos um edema muito marcado. O tratamento da patologia da anca, no que concerne às fraturas, a grande maioria das fraturas que vemos do fémur proximal decorrem de quedas e acontecem principalmente na população idosa, são fraturas de fragilidade. O tratamento destas fraturas é maioritariamente cirúrgico, é uma exceção o tratamento conservador nestas fraturas, uma vez o tratamento precoce está associado a melhores resultados em termos de sobrevida a médio e longo prazo, e é muito importante, uma vez que a maioria destas fraturas ocorrem em idosos com muita patologia, nomeadamente hipertensão, diabetes, insuficiências cardíacas, uma abordagem multidisciplinar que englobe a medicina interna, para otimizar o estado médico do doente e as suas patologias, a anestesiologia, para escolher o melhor tipo de anestesia com menos riscos para o doente, a ortopedia, na decisão do melhor tratamento para a fratura e depois no procedimento de reabilitação, da medicina física e reabilitação. E todas estas especialidades no nosso grupo trabalham em conjunto para proporcionar os melhores cuidados ao paciente. Nas fraturas, os diferentes tipos de tratamento que podemos ter para as fraturas extra-articulares, ou seja, as fraturas trocantéricas, o encavilhamento cefalomedular com cavilhas, ou com parafusos e com placa e parafusos, ou eventualmente a osteossíntese, em doentes mais jovens ou em fraturas sem desvio, e depois a artroplastia. São as soluções para o tratamento deste tipo de fraturas. Relativamente à artrose da anca, é uma patologia intra-articular e, como já referi, ela pode ser uma artrose primária, mais no adulto sénior, ou seja, com uma idade mais avançada, e resulta do processo de desgaste e degeneração da articulação, ou pode ser uma coxartrose secundária. E estas surgem habitualmente em adultos mais jovens, numa idade mais precoce, e têm uma causa subjacente, seja ela o trauma, ou seja alguma patologia do desenvolvimento da anca, como a displasia, pode ser secundária a um conflito femoroacetabular, ou pode ser secundária a doenças que ocorrem na infância, como a doença de Pertes ou uma epifisiólise. E o tratamento desta patologia começa muitas vezes por as medidas mais simples, como a alteração dos hábitos do doente, evitar os mecanismos que exacerbam a dor. Se é um doente que tem uma atividade física muito intensa, tentar regular um bocadinho a exigência dessa atividade.
evitar posições que causem dor ou desconforto, associado ou não a medicação analgésica e anti-inflamatória. Depois temos também a colaboração aqui da fisiatria, também muito importante, no reforço muscular, na ajuda do controle da dor. E depois podemos escalar na terapêutica para a infiltração intraarticular, guiada por imagem, uma vez que a ANCA é uma articulação profunda. Estas infiltrações são feitas em bloco operatório, com apoio imagiológico, para termos a certeza que estamos a aplicar o fármaco ou o produto que vamos utilizar para ajudar no tratamento desta dor intraarticular, ou eventualmente a artroplastia, que é uma cirurgia com ótimos resultados e considerado um dos procedimentos médicos cirúrgicos de maior sucesso da história. Temos também como outra causa de patologia o conflito femoroacetabular, a lesão do labrum, lesões da cartilagem, e como já referi também, esta é uma patologia intraarticular tipicamente do adulto jovem, surge mais frequentemente em idades mais jovens. E como vemos nesta imagem, o conflito é basicamente uma proeminência óssea que temos no fémur proximal, nas zonas demarcadas a vermelho, podem ser de um lado do fémur ou de um lado do acetábulo, e que com a mobilização da articulação causam um impingement mecânico com consequente degeneração das estruturas, nomeadamente do labrum e da cartilagem, favorecendo isto o desenvolvimento de uma artrose mais precoce em idades mais jovens. E o tratamento desta patologia também respeita, mais uma vez, este princípio de começarmos com alterações do estilo de vida e educação, fisioterapia, medicação e depois aí a infiltração intraarticular, que muitas vezes nesta patologia pode ser terapêutica, porque ao infiltrarmos, seja com corticoide ou com PRPs, pode ser o suficiente para diminuir o processo inflamatório, criar alguma regeneração na articulação e resolver os sintomas, ou diagnóstico, quando queremos ter a certeza que de facto a dor provém desta patologia e de facto é de um problema intraarticular da anca, podemos infiltrar com um anestésico local e se de facto essa infiltração resolver as queixas do doente, temos o nosso diagnóstico confirmado e aí podemos com mais segurança avançar para a cirurgia, com mais certezas do diagnóstico. E depois, nos casos onde temos um paciente com queixas, que está diagnosticado, que fez todo o percurso de tratamento, desde o tratamento conservador, com alterações do estilo de vida, com medicação, com fisioterapia, eventualmente com infiltração, se for necessário, estiver indicado, e que mesmo assim continua sintomático. Num doente que tem indicação ainda para preservar a articulação, temos a opção da artroscopia da anca, que é um procedimento realizado por uns pequenos portais de acesso, uma cirurgia mini-invasiva, que nos permite ver o interior da articulação e resolver a patologia que lá encontrarmos. No caso da deformidade óssea, fazer a regularização da mesma e depois tratarmos todas as lesões associadas a essa mesma deformidade, sejam elas no labrum ou na cartilagem. E nas situações em que estas coxartrose, o conflito femoroacetabular já evoluiu, já degenerou numa artrose avançada, cuja anca já não pode ser salva, temos também a solução final, que será a artroplastia da anca. Relativamente à patologia extraarticular, se manifesta principalmente por dor lateral, na face lateral da coxa, no trocânter. Muito tipicamente as pessoas têm enormes dificuldades durante a noite, até em dormir voltadas para esse mesmo lado. É uma patologia que afeta tipicamente a mulher, ou a mulher de meia idade, ou o adulto jovem praticante de atividade física intensa. Nesta patologia, o tratamento cursa inicialmente com um ciclo de fisioterapia, exercícios de alongamento e de reforço, como demonstrados aqui na imagem, e que muitas vezes cedemos aos nossos pacientes mesmo na consulta para fazerem estas medidas e estes exercícios em casa para ajudar a resolver as suas queixas, acompanhados de anti-inflamatório ou analgésico em SOS.
Nos casos refratários a estas medidas e respeitando aquela sequência, de começarmos com os tratamentos mais simples e menos invasivos para os mais invasivos, depois temos as infiltrações com os PRPs, que têm vindo a ser cada vez mais usadas ao longo dos anos e com bons resultados. E basicamente este produto que é infiltrado é um produto autónomo, ou seja, é colhido o sangue do paciente, que é preparado numa centrifugação, e é separado a parte vermelha, ou seja, onde estão as hemácias, de todo o restante do plasma e das plaquetas. E é este plasma e plaquetas que são infiltrados na região, promovendo a cicatrização dos tecidos e muitas vezes sendo o suficiente para a resolução da dor. A cirurgia está reservada em casos muito pontuais e quando refratário a todas estas medidas, especialmente quando estamos perante rupturas tendinosas dos abdutores da anca. Relativamente ao doente com artroplastia da anca. A artroplastia da anca é um procedimento muito frequente, é um dos procedimentos mais frequentes em ortopedia e, como já referi, um dos procedimentos de maior sucesso da história da medicina, e existem cada vez mais doentes a quem já foi colocada uma prótese há vários anos e que por um ou outro motivo ela começa a ser problemática, a causar dores, a ter instabilidade, a infectar, e muitas vezes estas próteses precisam de ser revistas e é necessário ter em conta que estas cirurgias são cirurgias grandes com riscos acrescidos. Todos os riscos que existem numa prótese primária, seja de infecção, de fratura, de luxação, numa revisão, são acrescidos esses riscos, e por tudo isto é necessário uma equipa ortopédica diferenciada e uma abordagem multidisciplinar para tratar estes doentes, nomeadamente da medicina interna, da anestesiologia, da medicina de física e reabilitação e, eventualmente, nos casos de cirurgias mais agressivas e mais prolongadas, com a colaboração da unidade de cuidados intensivos. E então, o doente com prótese da anca, ela pode ser dolorosa por diferentes fatores. Um deles, e um dos mais frequentes, é o desgaste da prótese, que surge da sua utilização. E este desgaste era mais acelerado nos primeiros implantes que foram colocados, porque os materiais, entretanto, foram-se desenvolvendo e há muitos anos atrás não tinham as mesmas propriedades que têm hoje, e então levavam a desgaste, e este desgaste, por sua vez, levava à reabsorção óssea e ao descolamento dos implantes, e muitas vezes pode ser uma causa de dor da prótese da anca que motive a sua revisão. A outra causa é a instabilidade, e a instabilidade é basicamente uma prótese da anca que luxa ou que sai do sítio. Isto é uma situação bastante dolorosa, que causa muita incapacidade aos pacientes, muito transtorno, que obriga-os a ir ao hospital, a manobras de redução, e muitas vezes estas próteses também precisam de ser revistas. Ou a infecção, que pode ser uma infecção aguda, nas primeiras semanas pós-operatórias, ou mesmo pode surgir anos após uma artroplastia bem-sucedida, se por algum motivo o doente teve alguma infecção respiratória, uma infecção urinária, em que uma bactéria acedeu à corrente sanguínea e se foi alojar na zona do implante ou da prótese, despontando aí uma infecção. Estas situações também carecem de revisão da própria artroplastia. E depois também temos uma causa de revisão cada vez maior. Temos próteses em pessoas cada vez mais idosas, mais propensas a quedas e a traumatismo, dos quais resultam fraturas em torno da prótese, que podem necessitar também de revisão da artroplastia ou da própria osteossíntese da fratura.